No vídeo de hoje, você irá conhecer a vida do perigoso serial killer que não tinha dó de suas vítimas, Ted Bundy. Acomode-se aí, que essa história vai te surpreender. Nascido em 24 de novembro de 1946 em Burlington, Vermont, Estados Unidos, Theodore Robert Bundy, mais conhecido como Ted, viveu na casa dos avós e teve uma infância bastante turbulenta, repleta de violência e muitas incertezas. Para você entender melhor, a mãe de Ted, Louise Cowell, quando ainda jovem, envolveu-se sexualmente com um militar da Força Aérea Americana, que era muito mais velho do que ela na época. Desse relacionamento, Louise acabou engravidando. O militar, por sua vez, tomou o chá de sumiço e nunca mais foi visto. Prevendo o escândalo pela vizinhança e na família, os pais de Louise decidiram abafar o caso dizendo que o recém-nascido era seu filho e, portanto, irmão mais novo de Louise. E desse jeito, ele cresceu acreditando. Ted desenvolveu-se vendo seu avô espancando sua avó por diversas vezes. Isso fazia parte da rotina do então garoto. Visando sair dessa tempestuosa situação, Louise casou-se com Johnny Bundy e mudaram de cidade, levando consigo Ted, de 5 anos. Em sua nova cidade, Ted era considerado muito tímido e passava a maior parte do tempo cuidando de seus irmãos mais novos e torturando animais, comportamento esse típico de psicopatas. Sofria bullying onde estudava, mas mesmo assim era um brilhante estudante e era considerado um dos melhores alunos do colégio. Com o passar dos anos, era tido por seus conhecidos como um rapaz inteligente, educado e elegante. Aos 21 anos, apaixonou-se loucamente e namorou uma jovem de classe muito mais elevada que a sua. Um ano mais tarde, o namoro se desfez e Ted entrou em depressão. Por coincidência, nesse mesmo período, ele descobriu que os seus pais eram na realidade seus avós e sua irmã, a sua mãe. Daí por diante, ele passou a ser um jovem frio e obcecado em manter o controle de tudo na sua vida. Com 23 anos, achou uma nova companheira, Meg Anders. Ambos passaram a morar juntos e acabaram casando e tendo um filho. Mas o amor da vida do psicopata sempre foi Elizabeth Klopfer, que tinha uma filha que Ted cuidava muito bem. Ted formou-se em psicologia, tendo sido premiado por seu incrível desempenho nas notas. Ele começou a estudar direito e filiou-se ao Partido Republicano, atividade essa que exercia com assiduidade. Muitos cotavam-no como um provável candidato político. No âmbito profissional, trabalhou em diversos setores, como uma linha telefônica de prevenção ao suicídio e o Comitê Anticrime de Seattle. Ironicamente, um de seus projetos foi uma cartilha de prevenção ao estupro direcionada ao público feminino. Tudo começou no ano de 1974, quando meninas começaram a sumir nos campi das universidades dos estados de Washington e Oregon, que ficava em uma localização próximo à casa de Bundy. Nesse ano, Ted decidiu estudar direito na Universidade de Utah, onde diversas estudantes começaram a desaparecer e eram encontradas mortas com sinais de estupro. Um dos ataques ocorreu contra Carol Daronk, que felizmente conseguiu escapar e contatar a polícia. A estudante deu às autoridades uma descrição do homem, do Volkswagen que ele dirigia e uma amostra de seu sangue que ficou em sua jaqueta durante a luta. Poucas horas após o ataque de Daronk, Debbie Kent, de 17 anos, desapareceu. Era um belo domingo de 1974. Em um parque, haviam milhares de pessoas em completa diversão, muitos jovens e moças. Em um determinado momento do dia, duas mulheres, Denise Nesland e Janice Ott, desaparecem do parque. Naquele momento, as pessoas já estavam com muito medo, pois já haviam 8 mulheres desaparecidas. Chegando ao local, a polícia ouve algumas testemunhas que relataram ter visto um suspeito abordar 2 mulheres. Um homem bonito, com uma tipóia no braço, que havia pedido ajuda para colocar um barco a velas no carro. As mesmas testemunhas ajudaram a criar o retrato falado do suspeito. As investigações dizem que Denise Nesland estava na praia com mais 3 amigas quando precisou ir ao banheiro a 18 metros de distância, quando foi abordada por Ted e desapareceu.
No mesmo dia, algumas mulheres viram Janice Ott falando com o suspeito enquanto estava na praia e disseram que ele dirigia um Fusca cor marrom claro ou amarelo queimado. Viram a vítima entrar no carro e ouviram eles se apresentarem um ao outro. Ela disse: "Oi, eu sou Jan." E ele disse: "Oi, eu sou o Ted." Desde então, ela nunca mais foi vista. Nessa época, pessoas descobriram um cemitério de ossos em uma floresta de Washington, e após análises, foi constatado que os corpos pertenciam a mulheres desaparecidas em Washington e Utah. Investigadores de ambos os estados comunicaram-se e elaboraram um perfil e esboço composto de um homem chamado Ted. Na época, Elizabeth Kloepfer estava ciente de que Bundy havia se mudado para a área dos assassinatos e ligou para a polícia para reafirmar suas suspeitas. Bundy realmente estava por trás das mortes. Neste momento, muitas evidências apontavam para Ted Bundy, e quando os investigadores de Washington reuniram seus dados, o nome do rapaz apareceu no topo da lista de suspeitos. Ele ainda não havia suspeitado que a polícia estava à sua procura e continuou viajando os estados e fazendo novas vítimas. Foi por coincidência que, em agosto de 1975, ele foi finalmente preso. O oficial de trânsito Bob Hayward realizava um procedimento padrão tentando parar um carro que ia em alta velocidade, mas suas suspeitas cresceram quando o motorista tentou fugir, desligando as luzes do carro e desrespeitando os sinais vermelhos. Quando finalmente conseguiu alcançar o Volkswagen, o guarda revistou o veículo e, para sua surpresa, encontrou algemas, um picador de gelo, um pé de cabra, uma meia calça com buracos para os olhos e outros itens questionáveis. Hayward resolveu prender o rapaz por suspeita de roubo. O que o oficial não sabia é que acabara de capturar um dos homens mais procurados nos Estados Unidos, Ted Bundy. O rapaz foi preso e condenado pela tentativa de sequestro de Carol Daronk e teria sido julgado pela morte de Karen Campbell se não tivesse conseguido fugir da prisão em dezembro de 1977. Na Flórida, Bundy já era temido e procurado em todo o país, mas foram os assassinatos de 14 de janeiro de 1978 que o tornaram realmente famoso. Ele invadiu a casa de fraternidade Chi Omega da Universidade Estadual da Flórida, onde estava na época, espancou e estrangulou até a morte duas meninas, estuprando uma delas e mordendo-a brutalmente em suas nádegas e no seio. O assassino também bateu na cabeça de outras duas moradoras da casa, que conseguiram sobreviver. Os investigadores atribuíram o salvamento das duas a Nira Neary, que também vivia no local, pois ela chegou em casa e interrompeu Bundy antes que ele pudesse matá-las. Nira contou à polícia que, ao chegar em casa por volta das 3 da manhã, notou que a porta da frente estava entreaberta. Quando entrou, ouviu passos apressados no andar de cima e se escondeu atrás de uma porta. Foi aí que pôde ver um homem vestindo um boné azul e carregando algo que se assemelhava a um tronco deixar a casa. Bundy ainda invadiu outra residência naquela noite e tentou estuprar uma jovem, mas desistiu por medo de ser capturado. Ted era tão inteligente que, em um de seus julgamentos, ele mesmo preparou a sua própria defesa por achar os seus advogados incompetentes. Em 9 de fevereiro de 1978, Bundy matou novamente. Desta vez, a vítima foi Kimberly Lent, de 12 anos, que ele sequestrou, mutilou e jogou em um rio. Uma semana depois do sumiço da jovem, Bundy cometeu um erro, o de dirigir o veículo roubado, na Flórida. Ele foi parado e na rodovia foi preso. Graças à cooperação de testemunhas da Universidade da Flórida, das outras vítimas dos assassinatos em Chi Omega e dos colegas de Lent, o serial killer foi condenado pela justiça. Outros fatos importantes foram as evidências físicas que o ligavam aos 3 assassinatos, dentre eles um molde feito a partir das marcas de mordidas encontradas em uma das vítimas. Bundy foi a julgamento na Flórida em 25 de junho de 1979 pelos assassinatos das mulheres da fraternidade. O julgamento foi televisionado e Bundy agiu de forma midiática e sedutora para tentar convencer o júri e os norte-americanos de sua inocência. Mesmo assim,
foi condenado e culpado e recebeu 2 sentenças de morte. Em 7 de janeiro de 1980, Bundy foi a julgamento por matar Kimberly Land, mas dessa vez permitiu que os seus advogados o representassem. A estratégia da defesa foi pedir absolvição alegando insanidade, a única defesa possível com a quantidade de provas que o Estado tinha contra ele. Seu comportamento foi muito diferente durante esse julgamento, exibindo ataques de raiva, esticando-se em sua cadeira e encarando o júri e a plateia. Bundy foi considerado culpado e recebeu a sua 3ª sentença de morte. Um detalhe intrigante ocorreu durante a fase de condenação, quando Bundy surpreendeu a todos chamando a jovem Carole Boone como testemunha de defesa e casando-se com ela durante o seu relato. Boone demorou para aceitar que Bundy era responsável pelas atrocidades das quais fora acusado. Quando pediu o divórcio, o casal já tinha tido uma filha. Após anos tentando convencer as autoridades sobre a sua inocência, Ted Bundy não tinha mais como apelar judicialmente, e foi aí que ele concordou em ter uma conversa franca com alguns investigadores. Nesse período, ele confessou ter assassinado 36 mulheres, descrevendo o que havia feito com cada uma delas e onde estavam os seus cadáveres. De acordo com documentos da época, na maioria dos casos, o homem se aproximava das mulheres em busca de ajuda ou pedia auxílio para levar algo a seu carro, às vezes usando gesso no braço ou muletas para parecer inofensivo. Uma vez perto ou dentro de seu carro, a vítima era dominada, espancada e algemada antes de ser abusada e estrangulada. Bundy então transportava as vítimas para um local secundário pré-selecionado, muitas vezes a uma distância considerável de onde havia feito a abdução. No local de desova do corpo, o serial killer removia e queimava as roupas das vítimas, porque, segundo ele, além de ser um ritual, era uma forma de destruir possíveis provas. A prática mais sinistra de Bundy, contudo, provavelmente era a necrofilia. Frequentemente o assassino revisitava os corpos, os vestia, maquiava, pintava suas unhas e até tirava foto com eles. A um investigador, ele disse a seguinte frase: "Quando você trabalha duro para fazer algo certo, não quer esquecer disso." Acredita-se que praticava atos sexuais com corpos até em estado de putrefação avançado. Bundy confessou ter decapitado aproximadamente 12 de suas vítimas com uma serra, mantendo-as em seu apartamento por um período antes de descartá-las. No caso de Donna Manson, por exemplo, o criminoso afirmou ter utilizado a lareira de sua ex-namorada, Elizabeth Klopfer, para incinerar a cabeça decapitada. A um jornalista disse: "De todas as coisas que eu fiz para Elizabeth, essa provavelmente é a que ela menos perdoaria. Pobre Liz." Todas as vítimas conhecidas de Bundy eram mulheres brancas, com cabelos longos e lisos repartidos ao meio. A maioria era de classe média, tinha entre 15 e 25 anos e eram estudantes universitárias. O grande amor de sua vida, Elizabeth Klopfer, também tinha esse perfil. Na última conversa que teve com ela, Bundy contou ter se afastado propositalmente quando sentiu o poder de sua doença se acumulando nele, indicando que poderia vir a matá-la. Estudando a vida e as afirmações do serial killer, as autoridades chegaram ao número aproximado de 65 outras possíveis vítimas. O primeiro assassinato teria sido aos 14 anos, quando Bundy teria matado um vizinho de 8 anos. Bundy foi submetido a múltiplos exames psiquiátricos, mas as conclusões dos especialistas variam até hoje. Enquanto alguns apontam sintomas de transtorno bipolar, outros sugerem a possibilidade de um transtorno de personalidade múltipla, baseado em comportamentos descritos em entrevistas e depoimentos no tribunal. Certa vez, uma tia-avó testemunhou um episódio durante o qual Bundy parecia se transformar em outra pessoa irreconhecível. O comportamento do criminoso também se encaixa em alguns tipos de psicose, como o transtorno de personalidade antissocial, já que Bundy exibia traços de personalidade típicos da condição, frequentemente identificada como sociopatia ou psicopatia. Dentre eles estão o charme e o carisma, ambos forjados, a dificuldade para diferenciar o certo do errado, a falta de empatia e a ausência de culpa ou remorso. Com 2 sentenças de morte e uma terceira que sobreveio posteriormente,
Ted Bundy foi encaminhado para o corredor da morte da prisão estadual da Flórida, onde permaneceu por quase uma década. Durante o período em que ficou preso, concedeu algumas entrevistas para jornalistas. Ted tentou reverter as condenações por meio de seus advogados, contudo sem obter êxito. Com todas as vias de recurso esgotadas, concordou em falar francamente com os investigadores e confessou a maioria dos crimes. De acordo com os detetives, os relatos eram tão bem detalhados que davam a impressão de que Bundy estava no local dos fatos, revivendo os crimes. A execução estava marcada para o dia 24 de janeiro de 1989. No lado de dentro da prisão estadual da Flórida, Bundy fazia a sua última refeição: filé, ovos, purê de batata e café. Do lado de fora, aproximadamente 2.000 pessoas cantavam, dançavam e soltavam fogos de artifício, aguardando ansiosamente a execução. Em placas, cartazes e camisetas eram vistas frases como "Fry, Bundy Fry" e "Churrasco de Fred". Foi criado até mesmo um novo sentido para a palavra Friday, unindo-se o termo fry, fritar em inglês, em referência à cadeira elétrica, e Friday, sexta-feira em inglês, em referência ao dia da semana que ocorreu a execução. It's Friday, Ted. É dia de fritar, Ted. As últimas palavras de Ted Bundy foram direcionadas à sua mãe, desculpando-se pela dor causada. Era o fim do anjo da morte que vitimou diversas mulheres ao longo de sua vida. Uma ironia marca a história deste assassino. Foi exatamente uma mulher que ligou a chave da cadeira elétrica que o matou em 24 de janeiro de 1989, dando assim fim à vida de Ted. Se você gostou do vídeo de hoje, não esqueça de se inscrever, curtir, ativar as notificações e compartilhar o vídeo. Até a próxima!